O youtuber Bolt, com apenas 42 vídeos, consegue milhões de visualizações mensais em um nicho tão concorrido como o de games, e ainda por cima o de gameplays. E como se não fosse suficiente, ele mesmo usou sua própria talassofobia para alavancar o seu canal. Hoje vamos analisar como esse youtuber conseguiu crescer seu canal em um nicho tão concorrido e, spoiler, como ele pode ter muito provavelmente uma renda financeira saudável com o seu canal. Parece que até é um sonho de criança de viver fazendo vídeos de gameplays. O canal do Bolt é um canal que ele faz gameplays focado no terror e na aventura. Ou seja, ele faz vídeos de jogos de terror e aventura. Com 74 mil inscritos, 42 vídeos publicados e potencial para se tornar uma financeira se ainda não é. Então vamos tirar aqui para identidade e conteúdo do canal. O logo do canal e a arte de canal estão bem feitos. Porque estão bem feitos por conta que a logo e a arte do canal tem que de alguma forma representar a personalidade do criador, a estética do canal, o estilo de vídeo do canal, ou o conteúdo que ele posta no canal. E esse azul aqui é uma cor muito boa por conta que ele é um cara meio ele é um cara calmo, então é uma coisa que combina. E aqui já colocando mais sua personalidade, né, aquela frase em inglês. Mas aqui vamos para uma parte mais interessante, que seria a logo. A logo mostra o personagem dele. Não sei se se chama Bolt no personagem dele, mas provavelmente se chama. E isso é bom, por conta que as pessoas que assistem têm alguma forma de ver quem está por trás dos vídeos. Como assim? Esse personagem aqui, apesar que não tá mostrando ele, o rosto dele de verdade, é um personagem hoje que as pessoas vão se conectar. É mais fácil você se conectar com um canal que tem um personagem, talvez na capa, talvez nos vídeos, do que um canal que não tem nenhum personagem no vídeo. Não tem, tipo, um canal que não mostra rosto. E nem tem um personagem, assim, na capa, nos vídeos, essas coisas, é mais difícil de conectar. Porque a gente não tem elementos que... Como posso explicar? A gente não tem elementos que fazem a gente se conectar com a pessoa por trás. Claro que a pessoa pode assistir um canal e pode gostar. Gostar, mesmo que ela não mostre um personagem ao rosto. Mas o que eu tô querendo dizer é que quando o público tem alguém para olhar, dá pra ver quem é que tá por trás desses vídeos, fica mais fácil de criar uma comunidade. A gente consegue ter uma ideia de quem é que tá falando, entende? Agora, ponto aqui também, aqui ó, o seu personagem mantém um personagem próprio que reforça o reconhecimento do canal. Além na logo aqui, que tem um personagem, ele coloca capas. Em toda a capa ele coloca esse personagem, que ajuda também, porque cria uma coerência entre as capas. Mas aqui, ele aparece nas capas aqui. Isso ajuda, como disse, a dar uma coerência. E ajuda a capa dele a se destacar e a pessoa que vê já entender que é ele. Apesar que nem todo momento dá pra saber que é ele, né? Mas, enfim. Outra coisa também, ele descobriu que os vídeos sobre talassofobia performavam bem e passou a replicar, olha aqui, foca nessa parte, replicar o estilo. Ele começou a gravar alguns vídeos de talassofobia e ele começou a ver que isso deu certo. Talassofobia é o medo que você tem no mar, o medo de ver o mar, medo de o que tem dentro do mar, as criaturas, enfim, o medo do abismo do mar. Então, ele começou a usar esse próprio medo para fazer esses vídeos. E por que saíram? Porque saíram muito interessante. Porque, uma coisa, quando você vai criar conteúdo em um jogo, quando você vai criar conteúdo de games, no nicho de games, obviamente, e são vídeos de gameplays, praticamente nos dias de hoje tem que ter algum desafio. Como assim algum desafio? Tem que ter alguma dificuldade, alguma coisa interessante. Não pode simplesmente colocar uma gameplay de um jogo e é isso, sabe? É isso, coloca gameplay de um jogo qualquer, é isso. Não, não funciona. Você tem que achar uma forma interessante de chamar a atenção pela pessoa, pelo título e prometer algo. E quando coloca um Tassofox sobrevive ao pior mod de Subnáutica, gera um gap de curiosidade. Será que ele conseguiu? Será que ele morreu de medo? Será que ele gritou no vídeo? Isso é mais interessante do que um conteúdo aleatório de jogando Minecraft normal. Quando ele percebeu que esse tema de talassofobia começou a funcionar, ele acabou replicando esses conteúdos para outros vídeos. E é uma coisa muito inteligente. Um talassofóbico sobrevive o mar Stranger Deep? É uma pergunta. E aqui tá prometendo e aqui o título já tá prometendo uma gameplay do jogo. Tá prometendo um desafio, né? Que é um talassofóbico tentando sobreviver ao mar Stranger Deep. Meio MrBeast, né? Mas olha aqui, vou usar um outro canal aqui que explica muito bem
essa parte dos títulos, que os títulos têm que demonstrar, tem que demonstrar sentimento e também pelo Hulk. Mas aí a gente ainda não chegou nisso. No Hulk ainda. Que é esse canal aqui, chamado Estudante. O canal desse cara aqui, ele simplesmente faz gameplays de um jogo chamado Ready or Not. Literalmente é um canal que só tá fazendo gameplay de um jogo. Não é, como posso dizer, um desafio que nem o canal do MrBeast de Games, o canal do Problems, o canal... um Problems mais ou menos. Mas o canal do Geleia, sabe? Não é um vídeo em si, que é de um jogo que tem desafios. Ah, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer... Não, é uma gameplay normal. Só que para esses tipos de vídeo funcionarem, 2 pontos principais. O título, né? A capa também, mas o título e o Hulk. O título e o Hulk. O Hulk eu ainda vou falar. E os títulos, como é que são os títulos? Virei o maior inimigo deles, Ready or Not. Esse jogo tem tudo que eu procurava, Ready or Not. Dois policiais versus 15 mulheres armadas, Ready or Not. O realismo desse mapa foi um erro. Passei 9 anos procurando um jogo realista assim. Essa gameplay vai ser recomendada quando você tiver insônia. Um PM de pistola versus uma gangue de fuzil. Você tá entendendo? São títulos que a gente já... também ainda a gente vai chegar na parte do título. Calma aí. Aí a gente ainda vai chegar na parte do título, mas deixa eu explicar. Os títulos, algum desafio, alguma curiosidade, alguma coisa insana, alguma coisa fora da caixa, algo que gere uma curiosidade, algo que gera um gap de curiosidade. Tem que ser algo fora da caixa, algo chamativo, insano, radical, e todo vocabulário incrível, né? E quando você faz isso, é uma das formas para você crescer em um canal de jogos. Ainda mais se o seu canal de jogos, de gameplays, focando no canal de jogos de gameplays, ou seja, gravar um jogo e postar, para crescer nisso é muito importante você fazer um título que tem algum desafio, alguma coisa insana nele. Senão vai ser praticamente impossível você crescer em um jogo que você tá fazendo normal, sem nenhum desafio nem nada. Outra coisa que é muito importante. Ele usa os jogos de terror e aventura como base do conteúdo. Como assim? Se você pegar aqui e analisar os vídeos dele, as capas, os vídeos, enfim, quando você analisar, você percebe que ele só tá postando 2 tipos de gêneros de jogo. Terror ou aventura. Terror, aventura, terror, aventura. Por quê? Porque o público que gosta de terror provavelmente gosta de aventura. E o público que gosta de aventura provavelmente gosta de terror. Então, é uma coisa que conecta com a outra. Então, no começo do canal, é mais interessante ele focar em apenas um gênero. Mas como ele deu um crescimento legal, já dá pra focar em 2, né? É que é mais fácil você começar a criar um canal no YouTube focando em um nicho, né? Não, você tem um nicho e tem um subnicho. É melhor você focar em um subnicho específico. No caso, ele poderia ter começado só focando no terror. Que provavelmente ele quase fez. Quase fez. Aí depois, quando ele deu uma crescidinha, ele já começou também postando de aventura, né? Porque é um gênero que o público dele gosta também. Só que tá, ele não vai poder postar qualquer tipo de jogo. Sabe por quê? Então, apesar que ele tem um público, ele precisaria ter um público mais forte e mais fiel. E para ter um público mais forte e mais fiel, é quando você tiver 1 milhão de inscritos, sabe? Tipo PewDiePie, né? PewDiePie é o nome, esqueci o nome daquele youtuber. Tipo esses caras aí, porque eles já têm uma comunidade formada. Tipo iShowSpeed, exemplo, ele já tem uma comunidade formada, então qualquer coisa que ele postar vai dar certo, sabe? Mas claro, ele vai dar mais certo ainda se for com o tema que o público gosta. Mas como ainda não tem uma comunidade muito forte mesmo, é só de focar no terror e aventura, que é isso, né? Vamos continuar aqui agora na miniatura e braining. A miniatura, ele usa sempre só personagem na capa. Como a gente já percebeu, ele sempre aparece nas capas, né? E cria uma coerência. Outro ponto aqui, ele também inclui outro personagem na thumb além dele. Eu percebi que a maioria das thumbs dele, ele coloca um outro personagem além dele mesmo. Tipo esse daqui, esse daqui. Porque eu acho que é uma forma de chamar atenção. E quando eu tinha, né, eu ainda tenho, né? Quando eu tinha um canal de jogos, a maioria das capas sempre tinha que colocar alguma entidade, algum bicho, alguma coisa desse tipo. É mais ou menos assim, eu sempre tinha que colocar alguma coisa. Algum bicho na capa era assim. Porque era uma forma de chamar atenção. Porque personagens é um dos scroll stoppers. O que é isso? Nossa, sai daqui, velho. São elementos na capa que naturalmente já chamam atenção. E um deles são personagens / pessoas. E bem, aqui estão os personagens.
E pelo que eu percebi, quando você coloca algum monstro, normalmente parece que a capa é mais chamativa nesse nicho. De qualquer maneira, além dele colocar o monstro e colocar ele já criou uma outra coerência, para que quando a pessoa só chegar e olhar essa capa aqui, ou olhar essa daqui, já entende que é ele. Já olha essa, já entende que é ele, entende? Outra coisa sobre as capas também. Ele usa uma fonte chamada Comic Sans nos títulos, né? Os títulos aqui, ó. Provavelmente aqui é Comic Sans, ó. Esse aqui não, né? É Comic Sans, provavelmente. E os textos dele sempre aumentam a curiosidade. E só coloca texto na capa se for aumentar a curiosidade. Não dá medo. Uma morte igual a uma morte, 12 mortes. Medo. Ele tá vindo. 2, 8 minutos. Sim, sou eu, mano. Enfim, ele só coloca título. Eu acho que ele também coloca em todos, né? Não coloca em todos, né? Mas também são mais antigos. Mas quando ele coloca título, ele tá com a intenção de deixar mais chamativa a capa. Esse é o ponto. Quando ele coloca o título, ele tá sempre colocando o título na capa pra tentar ser o mais chamativo possível na capa. Tá colocando um personagem, uma criatura, tá com um texto agora, né? Um texto que ajuda a criar mais curiosidade. E outra coisa também, as capas têm aquelas cores quentes e acabam sendo destacáveis. Não são cores frias, são cores quentes aqui. Não são aquelas cores que desaparecem. Esse aqui tem um problema. A maioria das pessoas usam o tema escuro. E isso acabou atrapalhando. Olha aqui, só porque é de terror não quer dizer que tem que ser necessariamente escuro, que nem essas capas aqui. De qualquer maneira, as capas são sempre bem saturadas e de certa forma combinam um pouco com esses dois aqui. São saturados e as cores mais quentes ajudam sim a você ter um foco maior. Ajudam você a focar naquelas coisas e ajudam a dar um destaque, né? Os títulos dos vídeos, essa aqui é muito importante. Os títulos do vídeo deles são sempre algo insano, perigoso, fora da caixa, curiosos, questionadores, desafiadores. É algo que expõe a personalidade do jogo, ou o tema do jogo, ou a vibe do vídeo. É difícil explicar como é que se chamaria esses tipos de títulos, mas são títulos insanos, curiosos, inovadores, fora da caixa, incríveis. Tipo, vamos ver aqui, ó. Um tal só foca sobrevive aos mares de Man-Eater. Ou esse jogo me fez ter medo de pessoas. Ou novamente talasfóbico, né? Cada vez que eu morro, mais uma entidade vem me caçar. Aqui eu não consigo explicar exatamente qual é o termo desse tipo de título, mas é um título insano, novo, inovador, curiosidade, sabe? Um título da hora, insano. E, bem, exemplo de título, né? O jogo me fez ter medo de pessoas, né? Outra coisa que eu vou colocar aqui que eu não falei ali no documento, que os títulos dele, é aquele famoso título que a maioria das palavras começa em maiúsculas e tem palavras incompleto em maiúsculas. Ou seja, palavras minúsculas, normalmente a maioria das frases, e algumas palavras totalmente maiúsculas. Tecnicamente, esse é o melhor tipo de... Vai, velho. Vai ficar aparecendo agora o vídeo. Praticamente esse é um dos melhores tipos de título que você pode colocar no YouTube. Praticamente funciona em qualquer canal. Como um presente para você, já que eu não consegui explicar muito bem como é que é chamado esse título, eu vou te dar um modelo aqui de título que pode te ajudar bastante na criação desses títulos se você tem um canal de jogos. Eu nunca sei como é que se chama esse modelo de título, mas eu posso te mostrar um modelo de como fazer esses títulos. Os títulos são assim. Deixa eu só colocar aqui de volta. Emoção ou emoções. Os títulos têm que ter algum tipo de emoção ou emoções. No caso, cada vez que eu morro, meu tanque fica maior. 2 minutos as entidades se multiplicam. Ou esse aqui que é mais claro. O jogo perturbador que te prende em corredor. Enfim, tem que ter algum tipo de emoção, alguma coisa animada, algo incrível, algo energizante. Tem que ser fácil de ler e de compreender. Não pode ser uma coisa muito difícil, e é lógico. E eles são de boas mesmo. Uma coisa fácil de ler, o jogo que me fez ter medo de pessoas, e simples de compreender. Direto ao ponto, a maioria de 150 caracteres. Por quê? Quando o título passa de 50 caracteres, ele fica assim, ó. Fica com os 3 pontinhos assim. E não é legal, porque não mostra o título completo. Quando você puder, tenta fazer a maioria dos seus títulos serem menores de 50 caracteres. Principalmente para canal de jogos, né? Mas não é obrigatório, né? Como o YouTuber que eu tinha analisado no vídeo anterior, ele fez, né? A maioria dos títulos dele são sempre 50 caracteres.
Você pode colocar palavra ou palavras que chamam a atenção. O perturbador, né? O que mais? Morro, se for uma palavra que chama a atenção. Medo. Vamos lá. Fobia, talvez. Enfim, se você puder usar alguma palavra que chama a atenção naturalmente, tipo a palavra incrível, medonho, perturbador, insano, fenomenal. Sabe essas palavras aí? Elas naturalmente já chamam a atenção. Você pode usá-las no título. Você pode também dar ênfase em palavras importantes, né? Como isso daqui. Cadê? Como isso daqui. Você também... você tem que causar curiosidade no espectador. Que é a mesma coisa que gap de curiosidade, então pode ir embora. Porque causar curiosidade no espectador e gap de curiosidade é a mesma coisa. Tem que causar, ou é melhor causar algum tipo de curiosidade. Exemplo, será que um talassofólogo sobrevive aos mares de Meter? Exemplo, tem que causar curiosidade. O que mais? Cada vez que eu morro, mais uma entidade vem me caçar. Uau, quantas entidades chamam? Se você puder deixar aquele título com alguma curiosidade, causar alguma curiosidade no espectador, tipo, o jogo que piorou meu medo do mar, qual é esse jogo e por que tem esse bicho enorme assim na capa? Quando o tiro tem aquela pergunta interna, ele fica bem forte. A talassofobia do Minecraft não deveria existir. Por que não deveria existir? Enfim, esses aqui foram os títulos emocionais. Claro, tem outras maneiras de criar títulos, mas esse aqui já deve te ajudar bastante. Quem sabe outro vídeo eu mostro outras. Abertura e construção dos vídeos. Esse aqui é um ponto muito importante. Lembra que eu estava falando do Hulk? Agora é a hora. Ele explica o vídeo expondo sua personalidade. Ele lembra o motivo do clique e reforça o título. Como assim? Se você ligar e assistir um dos vídeos dele, você vai perceber alguns pontos. Primeira coisa, ele vai começar explicando o vídeo, expondo sua personalidade. Ou seja, vai lá e ele vai explicar os vídeos, vai explicar o que é o jogo, o que ele vai fazer no jogo, né? Mas ele foca especificamente o que é o jogo, dando uma explicações, e quando ele vai expondo sua personalidade, né? Ele não esconde, ele faz piada, ele brinca, vamos dizer assim, sabe? Ele expõe sua personalidade. E normalmente quando ele tá explicando o vídeo e expondo sua personalidade, ele lembra o motivo do clique e reforça o título. Ele lembra o motivo do clique, exemplo, talassofóbico, e reforça o título. Que ele pode falar alguma coisa sobre talassofóbico. Então, uma coisa conecta com a outra. E agora o segundo ponto aqui, tudo que ele fala no vídeo, ele dá algum exemplo. Se ele falar cara, como você sabe, eu não dou muito bem com mar e terror, ele coloca lá um exemplo demonstrando aquilo, fica mais fácil de compreender e deixa o começo do vídeo mais dinâmico, porque o começo do vídeo dele é bem dinâmico, esse é um ponto positivo. Outra coisa também, que esse aqui é o mais importante, que eu coloquei aqui, ó, né? É esse aqui que é o mais importante. Sem isso daqui não vai dar para esse canal. Quando ele explica o vídeo, expõe sua personalidade e tudo que ele fala mostra exemplo, ele faz outra coisa. Ele menciona um desafio / objetivo. Como assim um desafio / objetivo? Aqui, ó. Ele vai lá e explica o vídeo depois. E nesse vídeo eu sou obrigado a zerar esse jogo e passar por todas as regiões medonhas para evoluir meu tubarão e com isso matar todos os bosses desse jogo, sendo um mais macabro que o outro. É um Hulk também. Porque ele mencionou o desafio. Qual é o desafio? Evoluir o tubarão e matar todos os bosses. E qual é o objetivo? Evoluir o tubarão e matar todos os bosses. Porque, pega aqui, se você quiser dar uma olhada no começo do vídeo dele, ou no canal do estudante, você vai ver. Ele promete alguma coisa no começo. Ele promete algum desafio, ele promete algum objetivo, ele promete alguma coisa. Para canais desse tipo, esse ponto é muito, 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 muito importante. Porque se a pessoa nem sair dos primeiros 30 segundos, ela não vai assistir o resto. Se ela não assistir o resto, o vídeo não vai ser mais recomendado e as pessoas não vão ver as suas propagandas. Então eu vou falar de novo. No começo do seu vídeo você tem que falar, se você estiver no nicho de jogos, de gameplays, você tem que falar algum objetivo, algum desafio. Eu vi muitos vídeos também daqueles canais lá do tipo sobrevivendo 100 dias no jogo tal X. Eles sempre colocam um objetivo. Ou tem um jogo lá, um youtuber que eu não me lembro o nome dele, mas ele grava vídeo de Red Dead Redemption. Tipo, ele grava vídeo do tipo ser o rico mais rico do Velho Oeste. Ele vai lá no vídeo, ele fala o objetivo do vídeo. E não só isso, ele vai falando, agora a gente tem que fazer isso, agora a gente tem que fazer aquilo, agora eu tenho que conseguir isso. Enfim, é uma coisa da hora. Mas foca aqui, ó. Ele menciona o objetivo / desafio do vídeo. Outra coisa aqui também, né, que já explicou. Ele explica o vídeo / jogo enquanto faz uma edição mais dinâmica no começo.
Ou seja, quando ele vai explicando, seguindo todos esses passo a passo, ele deixa tudo dinâmico, sabe? Ele faz um corte ali, um zoom ali, um meme ali também. Enfim, ele deixa bem dinâmico no começo. Já no meio do vídeo, ele tem uma certa dinâmica, mas... Enfim, como eu disse, eu vou explicar aqui. Agora é o meio do vídeo, né? O estilo dele. No meio do vídeo, ele mostra a personalidade sem filtro. Ele é um pouco humorístico, faz piadas, enfim. Ele mostra sua personalidade no meio do vídeo. Outro ponto aqui também. A edição dele é mais dinâmica, com cortes, zooms, memes e textos. É simples, né? A edição dele é assim. Outra coisa que eu percebi também. Quando ele grava o jogo e coloca no editor. E quando ele tá editando, ele narra alguma parte do jogo para que não fica aparente na jogatina. Tipo, ele tá explicando. Tipo, mas mal sabia eu que o que eu fiz ia dar ruim. Exemplo. Tipo, ele grava o jogo e na hora da edição ele vai lá e grava ele narrando certas partes, né? Narrando, tipo, então eu sabia que eu tinha que fazer aquilo ali, então fui lá e fiz aquilo. Enfim, os vídeos deles são bem dinâmicos. E isso deixa bem legal de assistir. E como disse não, né? Os vídeos são dinâmicos, mas a edição não é difícil, é apenas demorado. Ou seja, esse estilo desse canal é um canal que mostra a personalidade, prende atenção no começo e é editado, tem uma dinâmica. Eu acho que é um pouco difícil também de um canal desse tipo não ter edição, sabe? Acho um pouco difícil, tipo, por conta do público e dos gostos do público, né? Mas quem sabe, né? Agora para estatísticas e crescimento. Importante também. O canal, ele parece ter aplicado a técnica conta sarcófago sem perceber. Por quê? Se você voltar lá no começo do canal, dá pra ver que ele tem um vídeo de 2 anos atrás. 2 anos atrás, um ano atrás, um ano atrás, um ano atrás, um ano atrás e por aí vai. Ou seja, de 2 anos atrás aqui, já passou pela parte da conta sarcófago. Como assim? Quando você cria um canal no YouTube, o YouTube não sabe se é um canal do bem ou do mal, se é um canal de spam ou um canal terrorista, exemplo. E o que ele faz? Ele limita um pouco o seu alcance. E quando ele compreende que o canal é de boa, ele libera o acesso para todo mundo, vamos dizer assim. E tem como driblar isso. É só você postar um vídeo, pode ser um vídeo, 2 ou 3, você posta só um vídeo, e depois de você ter postado esse vídeo, você abandona o canal por no mínimo 3 meses. Aí o YouTube vai ficar estudando, vai ficar estudando aquele vídeo, e quando você voltar, além do canal não vai estar com a coisa da conta sarcófago, né, que é a sandbox, melhor dizendo, se chama sandbox. Quando o canal sair da sandbox e você ainda vai estar usando a conta sarcófago, você vai voltar com um público quase definido ou definido. Porque o YouTube vai ficar recomendando aquele vídeo por bastante tempo. E quando você voltar, além de você sair da sandbox, você vai já tá com um certo público fidelizado, entre aspas, né? Então, outra coisa aqui também. Social Blade, ele mostra que ele tem 1.700.000 visualizações nos últimos 30 dias. Ou seja, vamos dar uma olhada aqui no Social Blade dele. Esse aqui é o Social Blade dele. As visualizações dos últimos 30 dias. 1.700.000. É bastante coisa. Aqui as visualizações... esse aqui é inscritos nos últimos dias. E aqui tem um outro ponto aqui. Aqui fala quanto ele está ganhando por mês. Agora, esse aqui que é um ponto que você tem que prestar atenção. Normalmente o Social Blade, ele erra nessa parte aqui para baixo. Ou seja, provavelmente o YouTuber está ganhando acima desse valor aqui. Normalmente o Social Blade, ele erra para baixo. Como aqui eu vou explicar aqui, ó. Estimativa aqui, de dólares, né? Esse aqui esse aqui é dólares ou em reais? Esse aqui é em reais, tá? Não é dólares. Se dólares ele já teria milionário, né? Mas aqui em reais por mês. Não é dólares, é reais. E outra coisa, Social Blade costuma errar para baixo. Só que tem uma coisa que a gente pode fazer para achar um resultado mais fortalecido. Como assim? Se a gente perguntar para uma inteligência artificial qual seria o RPM, que é o custo por 1.000 visualizações do canal, se a gente perguntar para uma inteligência artificial, ou por conta própria, ou perguntar para um youtuber já do nicho, porque RPM significa quanto que o youtuber ganha por 1.000 visualizações. Exemplo, se o RPM dele for de R$3 a cada 1.000 visualizações, a gente pode fazer esse cálculo aqui para ter um resultado mais real, vamos dizer assim, mais próximo. Primeiro a gente pega quantas visualizações nos últimos 30 dias, a gente divide por 1.000, depois de você dividir por 1.000, vai dar, no caso aqui deu 1.700, e 1.700 vezes 3, que é o RPM,
daria 5.100 reais. Bastante coisa. E o RPM dele, se fosse de 4 reais por mil visualizações, nossa. Cara, imagina se você tá ganhando 5 mil reais gravando vídeos de jogos. Cara, imagina se você tá ganhando 5 mil postando só um vídeo por mês. Imagina. Claro, eu não tô dizendo que ele tá postando um vídeo por mês. Aliás, voltou a falar a frequência dele. Mas imagina só você tá ganhando essas visualizações insanas, esse dinheiro insano com um canal de jogos. Então, esse aqui, se o RPM dele for de 3 reais, que normalmente não tem como a gente saber 100%. A gente pode até procurar pesquisar numa inteligência artificial, no ChatGPT, para ter uns dados mais próximos. Mas muito provável que ele realmente está ganhando isso daqui. E a maioria das vezes que eu fiz os cálculos no Social Blade, o valor era muito semelhante desse daqui. Não desse daqui, mas desse daqui mesmo. Olha isso daqui. Olha aqui, 5 mil reais. Outra coisa aqui também. Ele teria 5 mil reais mensais. Cara, que insano. É o sonho de toda criança, né? Provavelmente já ultrapassou, provavelmente não, já ultrapassou a renda mínima brasileira, que é mais ou menos 1.500. Imagina só, você não precisa nem postar todo dia e você consegue as visualizações. Calma, não tô querendo inflar seu ego, só quero mostrar que quando você investe uma coisa com conhecimento, quando você investe uma coisa e quando você fala, Deus, me ajude a fazer vídeos que ajudam pessoas, me ajude a fazer vídeos autênticos, me ajude a fazer vídeos de qualidade, quando você planta, você vai colher uma hora. Quando você planta ainda por cima, você tá com Deus. Quando você planta isso com Deus, você vai colher uma hora. E isso é insano, porque você posta esses vídeos e eles te voltam tanto. Talvez, não é 5 mil reais, talvez 4 ou 3 mil reais por mês. Mas já pensa, isso já seria uma coisa incrível. Outra coisa aqui também. O que ele poderia ter feito, agora o que ele pode fazer é aumentar a frequência de postagem. Porque quantos mais vídeos ele tiver, maior será a base financeira dele. Quanto mais vídeos ele tiver, maior será a base financeira para ele conseguir se sustentar. E outra coisa aqui também, ele está ganhando apenas pelo AdSense e publicidade. O vídeo dele recebeu uma publicidade. Mas se ele não tivesse ganhando tantas views, tanta AdSense, talvez o que ele poderia fazer? Talvez ele podia fechar um patrocínio com a empresa, só que esse patrocínio podia ser recorrente e ele recomendar em todos os vídeos. Sei lá, uma ideia, né? Não sei, eu tô chutando aqui. Ou, sei lá, ele vender alguma coisa de algum pack de existões, sei lá, não sei. Ou fazer alguma coisa de membros, né? Clube de membros. Aí ele podia fazer um clube de membros no YouTube, ou ele podia fazer um clube de membros na QIFI, exemplo. Porque as pessoas pagariam mensalmente para ajudar o YouTube, para conseguir alguns benefícios e tal. É uma forma que ele poderia fazer. Dá para sim viver o canal só com o clube de membros. E por fim, esse é o poder de ser autêntico e fazer vídeos bons com o coração. Se você for fazer algum projeto desse, faça autêntico, faça vídeo bom do coração e peça ajuda para Deus. Porque quando é uma coisa que abençoa as outras pessoas e não é algo errado, Deus vai te ajudar. E é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo.